Bem-vindos ao Apocalipse, exatamente como imaginaram. E aí, querido público oculto e entendido, cidadãos comuns, vítimas do algoritmo e do orçamento público? Que prazer cumprimentá-los, fiquem à vontade, porque com as notícias de hoje vocês vão precisar. E bem-vindos a esta nada humilde videocoluna, onde a realidade supera a ficção da Netflix, embora com atuações piores. Hoje acordamos com o tio Sam mais intenso do que nunca. Donald Trump, esse personagem que parece saído de um desenho animado dos anos 80, mas com acesso a códigos nucleares. Ele decidiu que sua nova campanha de marketing não são bonés vermelhos, mas sim botas militares em solo mexicano. Enquanto isso, no nosso querido segundo andar da transformação, a estratégia parece ser pedir para não apanharmos tanto. Que panorama! Vamos lá, vamos começar com o protagonista do tupete mais estável do mundo. Donald Trump lançou a bomba, que era um combate terrestre contra os cartéis de drogas. Após a crise na Venezuela, as atenções se voltam para Claudia Sheinbaum. Com possível intervencionismo militar, o cenário geopolítico entre México e Estados Unidos enfrenta um abalo sísmico. O que por anos foi apenas discurso de campanha, agora se consolida como plano de ação iminente. Donald Trump se prepara para escalar a guerra contra o narcotráfico a um nível nunca antes visto, sob o argumento de tratar os grupos criminosos mexicanos não como delinquentes comuns, mas como terroristas internacionais no nível do Estado Islâmico do Iraque e da Síria ou da Al-Qaeda. Trump diz que os cartéis são exércitos inimigos. E vejam que o homem não mente totalmente. O problema é que o senhor acha que isso é como jogar Call of Duty do conforto de Mar-a-Lago. O plano dele é enviar forças especiais para o território mexicano para aniquilar os grupos criminosos. Claro, porque a soberania nacional só existe na cabeça e na língua da senhora do Palácio Nacional. Após os recentes acontecimentos na Venezuela, o discurso do governo Trump ficou mais agressivo. A análise que circula em círculos políticos sugere que o modelo Caracas, uma combinação de pressão máxima e operações cirúrgicas, pode ser o roteiro para o norte do México. Sob essa nova ótica, Culiacán torna-se o principal alvo para drones de última geração e forças especiais no México. Já não são teorias da conspiração, mas sim pontos centrais na agenda de segurança. Trump: o muro fronteiriço já não é suficiente. A nova guerra será travada no coração dos territórios controlados pelo crime organizado. Mas o que foi que o presidente dos Estados Unidos disse? Cito textualmente: erradicamos 97% das drogas que entram por via marítima. E agora vamos começar a atacar os cartéis em terra, declarou Trump em entrevista ao popular apresentador da Fox News, Sean Hannity. Vamos começar a atacar os cartéis por terra. Os cartéis controlam o México. Claudia Sheinbaum recebeu um ultimato, assim como aconteceu com Maduro em seu momento. A grande dúvida recai sobre a senhora do rabo de cavalo. O governo de Trump enviou um ultimato implícito. O México deve aceitar a colaboração militar dos Estados Unidos ou enfrentar as consequências de uma ação unilateral. Esse cenário coloca a soberania nacional, aquela de que a Xaxis tanto fala, em uma posição extremamente vulnerável. A narrativa de Trump é clara. Se o governo mexicano não pode ou não quer desmantelar os cartéis, os Estados Unidos farão isso por conta própria. Essa postura ignora os protocolos diplomáticos tradicionais que todos já sabemos que o senhor Laranja não está nem aí. E, ao mesmo tempo, levanta uma pergunta incômoda para a opinião pública. Esse intervencionismo é a solução definitiva para a violência ou o início de uma tragédia ainda maior? A proposta gerou uma polarização imediata. Setores da população cansados da violência veem na tecnologia e força militar dos Estados Unidos da América uma esperança de ordem. Por outro lado, analistas internacionais alertam que permitir operações de forças especiais e drones estrangeiros criaria um precedente perigoso que tiraria do México sua autonomia. O que me parece que eles não estão vendo é que esse negócio de permitir é só modo de falar. Porque ficou claro pra gente que se tem uma coisa que Donald Trump não faz, é pedir permissão. O plano de Donald Trump não busca apenas deter o fluxo de fentanil, mas também enviar uma mensagem de domínio hemisférico.
O uso de força letal em território estrangeiro, sob o argumento da segurança nacional dos Estados Unidos, poderia transformar a relação bilateral em uma zona de conflito aberto. Enquanto o governo de Claudia Sheinbaum tenta manter uma postura de respeito mútuo e diplomacia, os tambores de guerra vindos de Washington soam cada vez mais forte. Na coletiva matinal em Acapulco, Guerreiro, a dona solicitou ao secretário Juan Ramón de la Fuente que se encontrasse com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, após as declarações do republicano. E sabem para que isso vai servir, assim como ela serve? Para nada! A possibilidade de ver drones sobrevoando estados como Sinaloa ou Tamaulipas sob ordens do Pentágono é uma realidade que o México precisa processar com urgência. O intervencionismo não tem limites e a administração de Trump parece disposta a tudo. O México se encontra mais uma vez entre a espada da violência interna e a parede da intervenção estrangeira. Então, o que resta para a senhora é repetir como um papagaio uma e outra vez: mais submissão, digo, perdão, cooperação. Analisando objetivamente, vemos que isso não é pela saúde dos jovens norte-americanos que usam fentanil. Isso é política pura e simples. É vender ao mundo a ideia do grande salvador limpando o quintal e expandindo seu império, como no caso do petróleo na Venezuela. Esse era o objetivo. Mas se de passagem ele acabar com um ou outro canalha no caminho, com certeza muitos vão agradecer. Situação semelhante aqui no México. O interesse do senhor é dominar os recursos do país? Sim, seria ingênuo negar, mas sabem de uma coisa? Esses recursos são roubados pela 4T sem benefício aos mexicanos, apenas para os inúteis do bem-estar e a quadrilha de mafiosos morenistas. O petróleo, a empregada do bem-estar, é dado de presente para Cuba. A diferença é que, se os Estados Unidos intervêm, é mais provável que haja oportunidades para empresas privadas, o que se traduz em empregos e reativação econômica. E do outro lado da moeda, o que temos? A nossa flamante presichacha, Claudia Sheinbaum, que diante da ameaça de uma invasão, vamos falar as coisas pelo nome, responde com a firmeza de uma gelatina. Em pleno agosto, Claudia Sheinbaum veio pedir para estreitar a comunicação. Bravo! Que contundência! Com certeza o Trump, depois de dizer que vai mandar helicópteros Apache, vai dizer: "Ó, Cláudia, você tem razão, vamos trocar WhatsApps para ver como estamos nos sentindo hoje." A narrativa oficial é que o México é um país livre e soberano. Sim, claro, tão soberano que dependemos do vizinho do norte não querer impor tarifas de 25% para a nossa economia não entrar em coma. Sheinbaum insiste que a solução é a cooperação, mas enquanto ela fala de diálogo, a opinião pública mostra uma realidade bem diferente. Se vocês olharem redes sociais e meios independentes, descredibilizados pela imprensa oficialista, verão que as pessoas sentem terror e resignação. Por um lado, vemos as declarações dos Estados Unidos que enxergam o México como um campo de tiro. Por outro, vemos uma sociedade mexicana que já não sabe se deve ter mais medo dos criminosos ou dos libertadores que querem vir nos ajudar. Como diz o ditado dos males, o menor. Sem dúvida, a retórica de Trump está pegando fundo. O cara sabe vender medo e o medo é o melhor combustível para ele. Então, querido público oculto e conhecedor, preparem-se, estamos entrando em uma fase de diplomacia zero. Trump seguirá ameaçando com fogo e enxofre porque isso o fortalece. E Sheinbaum seguirá falando de humanismo mexicano e soberania, pois isso acalma o público. E no meio disso, estamos nós, vendo o mundo estremecer sempre que Trump espirra. E como? A segurança no país continua sendo um conceito teórico que só existe nos gráficos coloridos da Secretaria de Segurança. Vai haver invasão, provavelmente não da forma como Trump grita, mas a pressão econômica e as incursões secretas vão ser rotina. E nossa resposta será, como sempre, um comunicado de imprensa muito bem redigido e muita, mas muita esperança de que o vizinho se distraia com outra coisa. O que é a realidade é que aqui ninguém se salva, nem mesmo um morenista. Agora mesmo deve estar com coceira no reto e os chilaquiles do café da manhã causaram diarreia. Enfim, meu público culto e entendido, é assim que estão as coisas nesse bairro surrealista chamado América do Norte, onde dizem que o medo não pega trem interoceânico.
Pergunta para a Cláudia: é tempo de mulheres ou de gônadas? É melhor que a senhorita controle a água dos camotes, porque se continuar na mesma linha, que ela se olhe no espelho do seu compadre maduro, o pijama laranja já está piscando para ela e para o jegue de Macuspana. Leiam nas entrelinhas e lembrem-se, na política, o que se diz é mentira e o que não se diz é o que realmente vai nos afetar. Nos vemos na próxima. Se a soberania permitir, aprontem, mas se cuidem direitinho. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Inscreva-se, curta e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado!